aqui uma série de problemas que me parecem interessantes analisar, que é o seguinte. O Paulo começou lá com George W. Bush, eu me lembro bem dessa sessão, do discurso famoso que ele fez, aliás, um discurso que até foi brilhante, antes dele pedir ao Congresso americano a autorização para fazer essa investida. Mas tem todos esses fatores negativos que o Paulo disse aí, mas nós também não podemos esquecer que houve, ao longo desse tempo, uma certa efetividade no combate a certos focos do terrorismo islâmico no Ocidente. Eu digo uma certa efetividade porque não foi uma efetividade total, mas houve. Bom, quando o Trump decidiu fazer, e agora eu passo para outro raciocínio aqui, quando o Trump decidiu fazer a retirada do Afeganistão, ele fez um plano de retirada, que envolvia uma série de condições, inclusive a manutenção do governo que estava no poder no Afeganistão. E aqui já me parece que o Joe Biden faz uma malandragem vergonhosa quando ele diz que ele herdou esse acordo que era ruim. Ora, não foi o acordo ruim que levou a essa situação. Foi uma interferência nesse acordo feita pela China, pela Rússia e aos olhos do mundo inteiro. Os talibãs, enquanto a China fazia um joguinho de oferecer ao governo do Afeganistão uma ajuda, uma futura ajuda em investimentos, depois, por trás, ela negociava com os talibãs que, se eles chegassem ao poder, ela daria a mesma ajuda aos talibãs. Ora, nesse momento, quando uma potência vizinha do Afeganistão, como é a China, uma potência imperialista como é a China, começou a interferir nos acordos, no plano de acordo que tinha o Trump, era obrigação da administração Biden repensar tudo. Ele tinha que repensar o que é que ia acontecer. Existe um princípio, inclusive na moral católica existe esse princípio, você pode ter uma situação ideal para seguir. Mas se por acaso não seguiu, a partir daquela situação em que você está, você precisa tomar uma decisão correta. Agora, o Biden vai e faz essa saída vergonhosa sem reconsiderar nada do que estava sendo feito pela China com a ajuda da Rússia. Ora, isso estava aos olhos de qualquer um. Qualquer analista como nós aqui sabia disso, era só ler os jornais. Era só ir ler qualquer jornal que seriamente e minimamente tratasse desse assunto para saber que a China estava interferindo. Ora, nesse momento, o Joe Biden tinha obrigação de repensar pelo menos o tempo de saída. E estava claro que a China ia apoiar uma subida dos talibãs ao poder. Portanto, a promessa que ele dizia que os talibãs nunca iam chegar ao poder, ele sabia que era falsa. Eu estava lendo jornais como o Jerusalem Post, como o ABC de Madrid, o Le Monde da França, e todos dizem o seguinte: e onde é que estavam as informações dos serviços de inteligência americanos? Onde é que estavam as informações dos serviços diplomáticos americanos? Porque um dos jornais, creio que o próprio jornal Le Monde, diz que a culpa é de Joe Biden e o segundo grande culpado é o secretário de Estado norte-americano. Onde é que estão essas informações todas? Depois, se uma nação, o Paulo acabou de dizer o seguinte, que eles deixaram o armamento para trás. Eles não tiveram que fazer uma fuga, teoricamente, em 2 dias. Eles tinham uma série de meses para preparar a sua saída. Por que nessa preparação
não houve um escalonamento para ir tirando os armamentos. Não houve uma operação organizada para retirar os armamentos. Desculpe, mas a mim isso tudo me cheira a uma palavra que não é bonita, mas é traição. Isso cheira a traição. Não é possível que serviços secretos não tenham visto o que é que estava acontecendo. Não é possível que serviços diplomáticos não saibam o que estava acontecendo. E nós temos, diante do mundo, e nós vamos falar disso depois, nós temos diante do mundo uma humilhação dos Estados Unidos. E a mim me parece que essas imagens que nós vemos do aeroporto, das pessoas caindo do avião, tudo isso faz parte de uma operação de humilhação dos Estados Unidos. Eu estava lendo, creio que no ABC de Madrid, umas reportagens, além de umas análises que eles fazem, reportagens em que há críticas até vindas de políticos democratas em relação ao Joe Biden pela atitude vergonhosa que ele tomou, enquanto muitos republicanos acusam Joe Biden de ter sangue nas mãos por essa vergonha e essa humilhação. E como disse o Paulo, no discurso vergonhoso que ele fez hoje, ele não mostra nenhum arrependimento do que está acontecendo, mas, pelo contrário, ele se jacta de uma virtude e tenta jogar para trás um problema que ele teria. Bom, mas se ele se propôs a ser presidente dos Estados Unidos, se ele se propôs a trazer uma nova política para os Estados Unidos, foi esse desastre que ele trouxe? Isso me parece uma coisa assim muito visível. Agora, todos os jornais que eu li, que não, enfim, são alguns jornais que eu li, todos batem nas suas análises internacionais, desde um jornal em Israel, como um jornal na Espanha, que tem grandes analistas das situações internacionais, todos batem na tremenda humilhação que isso é para a maior potência internacional, para a maior potência militar do mundo. Houve uma operação nós temos a impressão que a operação que houve no Afeganistão é equivalente a um homem que está na presidência, trôpego, que se engana ao ler, que não sabe para onde vai, que lê o teleprompter, mas lê errado, que sobe as escadas do Air Force One e cai 3 vezes. Tudo isso parece algo quase que proposital para humilhar os Estados Unidos. Bom, mas fora as consequências geoestratégicas que isso vai ter. Não só, e vamos tratar disso mais à frente, não só com ameaças terroristas que vão crescer, como com a proliferação de um regime que é um regime brutal e que já está executando pessoas em Cabul e em outros lugares do Afeganistão, depois de terem prometido que eles garantiriam a paz e a ordem. Agora, eu queria só fazer aqui assim uma nota em relação aos isentões e à terceira via. Hoje eu li vários dessas pessoas dizendo o seguinte: nossa, a volta da barbárie, temos a volta da barbárie no Afeganistão. Ora, essa gente com essa mentalidade entreguista, com essa mentalidade isentona, é a grande culpada disso. Porque eram eles que batiam, por exemplo, na presidência do Trump por ódio ideológico e ficavam afagando o Sr. Biden. Mas agora tem o Sr. Biden na frente dos Estados Unidos e ele faz isto e eles dizem, nossa, voltou a barbárie. Mas a barbárie voltou sozinha.
Ora, eles, com a mentalidade deles, têm esse sangue nas mãos também. E eu, antes de terminar aqui, eu queria só responder a uma pessoa que escreveu aqui no chat, dar uma resposta que é a seguinte, diz assim, deixem de falar do Afeganistão, deixem de falar disso e falem mais do Brasil, que é uma coisa mais importante. Nós estamos falando do Afeganistão pela importância que isso tem para o mundo, mas também estamos falando do Afeganistão porque há algo no Afeganistão que é uma metáfora do que pode acontecer no Brasil. Nós, quando formos falar da ação diplomática da China, nós vamos ver que o que eles fizeram no Afeganistão é aquilo que eles estão tentando fazer no Brasil. Portanto, as pessoas, às vezes, ficam com essa mentalidade, vamos falar do Brasil, deixa o Afeganistão de lado. Não, meu amigo, aprenda com o Afeganistão o que pode acontecer amanhã no Brasil. As pessoas não costumam prestar atenção no que faz a esquerda. A esquerda já está manipulando, como disse o Ítalo, comparando o Bolsonaro ao Talibã, etc. Quando são eles da esquerda que estão apoiando todo esse barbarismo do Talibã. Mas mais do que isso, por que os repórteres e por que a militância que está alojada nas redações da extrema imprensa, por que essa gente está fazendo propaganda do que está acontecendo no Afeganistão? Por que eles estão achando lindo e dizendo que o que está acontecendo ali é algo de muito... É algo civilizado. A mídia está dando importância a passar uma imagem do que está acontecendo no Afeganistão para o Brasil. Ora, se eles estão dando importância, é porque para o jogo deles tem importância fazer isso, né? E se ele não se retirasse do Afeganistão, a China e a Rússia iam adorar ver os Estados Unidos presos nesse pântano do Afeganistão. Veja a negação do que está acontecendo, quando a China e a Rússia estão esfregando as mãos pela humilhação que os Estados Unidos sofreram aqui. Agora, o Jerusalem Post, ele faz uma advertência muito interessante, depois, comentando esse discurso. Quando é que nós conheceremos quem foram os assessores de Joe Biden que o empurraram para essa posição e quem foram aqueles que tentaram a todo custo que ele fizesse isso aí? Ou seja, ele dá a entender que houve uma disputa interna no governo americano e que Joe Biden assumiu essa cartada que traria a humilhação aos Estados Unidos. E o próprio Jerusalem Post diz que os quadros do Pentágono eram contrários à opção que o Joe Biden assumiu. E é mais um dos aspectos espantosos dessa saída, né? Porque, como diz o Paulo, primeiro porque eles abandonam o povo afegão a quem eles pediram, os Estados Unidos pediram, a muitas pessoas daquelas, porque há muitas pessoas que não entendem por que talvez haja afegãos querendo fugir. Porque muita gente colaborou com o governo dos Estados Unidos, muita gente colaborou com os governos ocidentais em oposição ao Talibã. E eles sabem que vão ser trucidados. E nesse momento os Estados Unidos vão embora, deixam assim dessa maneira vergonhosa, comandados pelo Joe Biden, e abandonam essas pessoas. Essa cena de pessoas caindo do avião também é simbólica nesse sentido. Bom, mas como diz o Paulo, então aquelas pessoas que colaboraram mais proximamente com o governo americano, ou com os governos ocidentais, não era natural que, se havia um plano de saída dos Estados Unidos do Afeganistão, aos poucos se fosse pensando em dar vistos para essas pessoas, mas esses vistos fossem sendo trabalhados conscientemente, vendo quem eram as pessoas, quem não eram, quais suas origens, quais os seus antecedentes, enfim. Não, deixa-se tudo para esse momento e, de repente, agora fala-se nessa quantidade imensa de vistos para refugiados numa situação de alarme, numa situação de caos. Ora, como diz o Paulo, vamos imaginar que funcionasse tudo bem e que fosse só 1% que desse errado. Mas isso basta.
Isso basta. Imagina 300 terroristas dentro dos Estados Unidos andando livremente. Já que você falou da loucura que o jornalismo... Mas é que eu acho que há método nesse jornalismo, é que essa mesma repórter, eu não sei em concreto se ela, mas alguma da CNN, deve ter achado horrível tal ataque ao Congresso americano. Mas por que essas pessoas também não eram amigáveis? Os talibãs gritando morta a América são amigáveis. Quer dizer, você vê que não há critério nenhum. Há só um critério, uma narrativa que é preciso impor à sociedade. Essa narrativa inclui a imposição de máscaras, essa narrativa inclui dizer que o Talibã grita morta a América, mas é amigável. E eles tomaram a cidade, derrubaram o governo, etc. Mas não dispararam muitos tiros. Não se preocupe, eles não dispararam muitos tiros. Quer dizer, e esses são capazes depois de dizer que há ameaças às instituições, à democracia. Nós estamos vivendo realmente um totalitarismo com ares de democracia enlouquecida, né?